Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira. Nós estamos aqui juntos, juntinhos de coração e alma, para fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autoconhecimento. Como isso nos traz lucidez para a vida, como o autoconhecimento conforta os nossos corações. E hoje, para falar sobre isso, nós estamos com um tema muito interessante. É a mediunidade na infância. Quantas crianças passam pela mediunidade já durante a infância e não têm a compreensão dos seus pais por falta de conhecimento, de esclarecimento? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Até lá! Hoje nós estamos com uma convidada já conhecida sua, querida do coração, que é Leila Brandão. Ela é parapsicóloga e hoje está como especialista no bate-papo que teremos hoje. Seja bem-vindo ao Reconstruindo, Leila. Obrigada, amiga. É uma alegria enorme participar com o seu trabalho. Do seu trabalho, no seu trabalho. Do nosso. Do nosso trabalho, É sim. isso mesmo. Hoje o relato que vou contar, vocês devem estar estranhando que eu estou com um papelzinho na mão, mas como tem várias perguntas que foram feitas aqui, eu procurei segurar esse papelzinho na mão para poder trazer elas mais ao pé da letra possível. O relato de hoje é sobre Carla Magalhães. Então, ela conta que tem 4 filhos, teve 2 filhos de parto normal e 2 de cesariana. Ela diz que o primeiro filho dela é uma criança ímpar, que adora fazer desenhos, desde pequenininho, desenhos de monstros, caveiras, só coisas assustadoras, adora filme de medo, desenhos sombrios, e assim foi crescendo o garoto. Ela teve um segundo filho, e esse já muito calmo, tranquilo, um ponto fora da curva, porque muito inteligente, porém muito diferente do irmão. Tem medo do escuro, não gosta de nada sombrio, nada de caveira, nada de monstros. Ele sente muito medo. Ela teve um terceiro filho que nasceu de cesariana. Teve que ser antecipado o parto desse terceiro filho porque ela sofreu um tombo, um acidente, e o parto teve que ser antecipado. E o bebê ficou por tempos no hospital e ela teve que ficar muito tempo dando atenção por causa de incubadora, infecção hospitalar, várias situações que ela passou com seu terceiro filho. E depois, finalmente, como ela diz, teve uma quarta, porque é uma menina, e ela ficou, acho que, toda feliz, depois de 3 meninos, né? E ela diz que ela está muito preocupada com o filho. A mãe dela, que era viúva, sempre foi uma pessoa muito mística, sempre deu muito apoio com ela, com os 4 filhos, tudo, mas que está ficando com a pulga atrás da orelha. Porque o André, seu segundo filho, ele tem uma sensibilidade, ele anda vendo vultos, vendo algumas coisas em casa. A mãe diz que é mediunidade, mas ela diz que não
imagina, e que ela não queria ter nenhum filho médio. Então, ela faz várias perguntas a respeito disso. Ela pergunta assim: será que estou lidando certo e dizendo-lhe que é pura imaginação? Ou seja, exclui mediunidade dessa história. As crianças e os animais podem ver realmente espíritos, como afirma minha mãe? Ele então seria um médium? Confesso que não gostaria de ter um filho médium. Dizem que os médiums sofrem muito. Algumas pessoas me dizem que essa sensibilidade toda pode ser porque ele seja gay. Meu marido diz que eu não sei educar, porque tenho muita tolerância aos mimimi deles. Ele está praticamente pré-adolescente e cada dia mais confuso e antissocial. Seus irmãos, dizem ele, dizem os irmãos, é o filhinho da mamãe. Sinto uma enorme culpa porque realmente, com o nascimento traumático de Carlos, o terceiro filho, me dediquei muito mais tempo a ele, deixando de lado um pouco o anterior. Meu marido foi educado muito diferente e ainda acredita em castigos e punições. Estaria ele certo e eu errada? Como encontrar um argumento para dialogar com ele? E se realmente nosso filho for gay? Morro de medo disso, porque eu mesma tenho muito preconceito com isso. É complicado, né, Leila? É complicado. Poxa vida, 4 filhos não é brincadeira, não. Começa por aí que a coisa já pega. É verdade, Iraci. É uma comunidade a casa. Né? Parabéns à nossa irmã que Com certeza. aceitou ter os 4 filhos, né? A gente sabe, todos nós sabemos, né, Iraci, que uma família não se forma ao acaso. De Não jeito existe um nenhum. agrupamento familiar por um acaso. Então, ela e esse parceiro dela decidiram por uma família numerosa. Eles dois decidiram, porque hoje em dia não acontece mais. É muito raro ter uma família numerosa, né? Hoje é um ou dois. É verdade. E o tipo de trabalho que dão os filhos, e eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que atualmente está mais difícil de administrar uma família grande, porque as coisas estão muito caras, né? A situação financeira no nível médio do brasileiro não está boa. Então, a tá pessoa, complicado. até por uma questão de gastar o que se ganha, não pode ter muitos filhos. Então, está Se de limita, parabéns a né? nossa irmã por dar oportunidade a esses 4 espíritos nessa mesma família construída com tanto amor, porque Com as certeza. divergências acontecem mesmo. Mas eu percebi que a preocupação maior dessa mãe é com relação ao filho medroso, ao filho diferente, né? O segundo filho, e que ela sente culpada porque não deu a atenção devida no momento que aquela criança estava conhecendo o mundo, né? Porque Começando, né, a descobrir, né, o momento das descobertas. é verdade, essa Melanie Klein, eu acho, Melanie Klein, que é uma psiquiatra austríaca muito famosa hoje, ela fala sobre o seio bom e o seio ruim, que o período da amamentação, em que a criança está amamentando, ela compreende na vida o que é o amor e o ódio. Porque quando ela tem fome e ela vai para o peito da mãe, né, que vai amamentar, ela sente ali amor. Mas Exato. quando
o peito lhe é negado, ela sente ali o ódio. Olha que interessante, né? É incrível, É né? incrível. E essa psiquiatra, ela está assim, muito famosa porque ela diz que o psiquismo de uma criança é tão complexo quanto de um adulto. E né? Porque levando em conta que nós somos espíritos, Exatamente. Então, ela é a ciência hoje se manifestando a favor dessa certeza que ninguém nasce uma página em branco mais, já traz a uma sua bagagem, trajetória né? evolutiva, a sua bagagem. Mas, enfim, por que nós estamos falando isso? Falando para nossa irmã aqui que esse segundo filho, que ela sente culpa porque ela teve o seio ruim, né, e não o seio bom, porque no momento que ela se voltou para o outro filho que nasceu, ela deixou aquela criança realmente pensando só no seio Naquele que ruim. estava em risco, na É, verdade, né? é verdade. Porque não é que ela deixou ele, mas o outro realmente precisava Sentiu. mais atenção do que aquele que estava saudável em casa, né? Não, é assim, como é que se diz? Racionalmente falando, É, a gente tem que dar razão a essa mãe, porque ela é uma só. Ela não tem como com partir em duas, certeza. né? E mesmo o nível de ansiedade que ela ficou ao nascer o terceiro filho, aquilo seca o leite. Porque quando você está amamentando, qualquer estresse a mais que você tem, a primeira coisa, o seu É, leite vai embora, né? exatamente. Então, minha irmã, você não tem que sentir culpa nenhuma com Com relação a certeza. isso. Não é por isso que o seu filho André ficou assim diferente dos demais. É porque ele já traz uma outra trajetória, né, Iraci? Com E você certeza. não deve sentir nenhuma culpa. Eu acho que culpa é nocivo. A culpa é o veneno que a gente joga em cima do próprio organismo, porque a gente fez o Exatamente. melhor que sabia naquele momento. Perfeitamente. Naquele momento, ela precisava receber o terceirinho que estava chegando, né? É verdade. E tinha que dar toda a atenção, todo o amor, porque de repente ele poderia não ficar aí, Exatamente. desencarnar. E ela ia sentir uma culpa imensa porque ficou tomando conta do que estava em casa em vez daquele que estava necessitado no hospital. Exatamente. Então é Então um. ficou essa divisão. Agora, a questão do amor e ódio que a criança desenvolve com relação à atenção da família, à atenção dos pais, tudo isso existe mesmo. Mas o Com espírito certeza. reencarnante, antes dele reencarnar, ele já sabe, entre aspas, né, ele tem uma ideia da Uhum. ambiência. Muitos espíritos até ficam frequentando a casa da futura mãezinha para saber o que o espera naquela ambiência. Não é nenhuma É. surpresa, Não, não é mesmo. né? Assim, a não ser que fosse um espírito com reencarnação compulsória, que nós É. sabemos, por exemplo, o caso de espíritos muito cruéis, eles têm reencarnação compulsória e eles não Acabou. ficam sabendo de nada, vai ter que reencarnar e pronto. Mas não é o caso, Exatamente. a maioria de nós, desse nível evolutivo, a gente faz um projeto reencarnatório, Já tem uma consciência do que, né? o Está que vai programada. passar. A gente lê naquele livro, até recomendo para a Carla ler, esse livro Memórias de um Suicida, que eu acho muito interessante na segunda parte, quando ele fala do departamento da reencarnação. Como que Exato. ele teve que procurar um guia espiritual, como ele teve que correr atrás dos futuros pais que iriam recebê-lo. Mas o mais interessante é essa história do guia espiritual, né? Porque você, antes de vir, você tem que ter um guia espiritual, um espírito que vai ajudá-lo ou ajudá-la na sua nova Trajetória. existência, É. né? Então, esse menino André, com certeza, com essa sensibilidade toda que ele apresentou, ele pode ser realmente um potencial médium ostensivo. Poderia ser. Mas ela não errou em falar que é imaginação,
Porque como ela não tinha cultura espírita, é muito melhor ela Com dizer, você certeza. está imaginando, né? Porque a criança realmente tem uma mente super fértil, né? É E verdade. eles criam realmente, mas não significa que toda a criação ali seja literalmente uma fantasia, né? É, Começa por aí. exatamente. Tem um amigo invisível, eu que tive escolinha há muito tempo. Eu tinha um aluno lá muito interessante que eu tinha, eu não, nós, né, trabalhadores da escola, a gente tinha que colocar na hora da refeição, tinha que colocar ao lado do Arthur, o menino chamava Arthur, um outro prato para o amigo invisível dele comer, que ele conversava normalmente com o amigo invisível. E ele só ia para a escola se o amigo invisível dele fosse. E a mãe dele foi conversar com a gente lá, dizer, Leila, mas eu não posso alimentar essa loucura na cabeça do meu filho. Eu falei, mas, gente, é por pouco tempo. Daí a pouco, essa história do amigo invisível acaba, porque com certeza o Arthur se sente muito sozinho, porque ela trabalhava o dia inteiro fora, o marido também, chegava super cansado. O menino não tinha amiguinhos, por isso ela Arrumou um colocou ele na amiguinho, é. escola, né? Mas enquanto ele não entrou na escola, que ela ficou com ele em casa com o babá, que não tinha recurso de conversar, nem fazer nada com ele, só tomava conta, ele arrumou um amigo invisível, que ele conversava. Não quer dizer que realmente não existia ali, né? Exatamente, é. Um amigo invisível. Mas o certo é que a gente considerava o amigo que estava na imaginação dele. Era um amigo Perfeitamente. da imaginação dele, que ele chamava de Miguel. Então, o Miguel tinha que estar do lado dele na hora de comer, sentava do lado dele na hora dele fazer os trabalhinhos. E depois passou, realmente passou. Quando ele foi fazendo amizade dentro da Foi escola, arrumando outros foi arrumando amigos, né? realmente amigos, foi ficando maiorzinho, aí esse amigo invisível desapareceu. Então, essa imaginação infantil, ela deve ser explorada, porque é a fase da criatividade também, É, né? é muito importante, né? É muito Ajuda ao importante. desenvolvimento, ajuda eles terem mais segurança, né? Então, é um momento importante. E ela não desamparou o outro de forma alguma, né? Mas a preocupação dela de ter um filho diferente, de se ele é gay, se ele é médium, o que ele é de O que ele diferente. tem, né? Todos nós somos diferentes um do outro. Graças a Deus, porque se fôssemos todos iguais, a vida seria tão monótona. Já pensou? E é o ser único, né? Na parapsicologia, a gente tem um verdadeiro estudo sobre o ser único. Por que que o segundo filho é tão diferente do primeiro filho? Porque ele é outra individualidade. Se ele ficar muito parecido com o primeiro, ele perde a sua individualidade, ele perde a sua característica própria, né? Uhum. Então, tem pais que muitas vezes rotula ou fala com o filho, olha, você tem que ser igual a fulana, porque fulana é muito inteligente, ela não dá trabalho na escola, ela é brilhante, ela é isso, ela é aquilo, e fica colocando o peso naquele que é o modelo, que ele tem que É, ser o modelo, e fica o segundo, fica com aquele complexo de inferioridade, porque exatamente. como eu não vou conseguir ser igual ao outro. E muito pelo contrário, um erro muito grande das mães dizerem: eu eduquei todos os meus filhos iguais. Você não pode educar todo mundo igual, porque eles são completamente diferentes. Então, cada um requer um tipo de atenção diferente, um tipo de conversa, de negociação diferente. Então, não dá para fazer tudo igual, né? Não dá, é o que a gente chama a sobrevivência do ser único, porque cada ser humano é único. Isso que é muito bonito, né? Cada Fantástico. ser humano é único. Ele, quando ele começa a imitar o outro, ele perde a sua própria identidade. Então, por exemplo, a gente Exatamente. vê que os jovens, eles gostam de ter uns ídolos, né? Uhum. E, normalmente, os jovens, eles ficam vestindo praticamente iguais. É o mesmo tipo de calça, o mesmo tipo de camisa,
quando o cabelo, quando é barba, de repente põe o branco, que agora jogador de futebol está tudo ficando de cabelo branco, É. metade preto, metade branco, porque eles querem ser reconhecidos no meio em que eles vivem. Mas Exato. cada ser humano é único. Depois que passa essa fase da identidade, eles não querem mais imitar. Eles querem ser eles mesmos. E dentro de uma família é muito interessante a gente ver essas diferenças individuais, né? Completamente. A gente vê que os filhos são opostos. Um é muito calmo, o outro muito agitado, né? E no caso dela, que tem 4, ela vê nitidamente a diferença do primeiro filho, do segundo, terceiro filho, todos eles, né? Agora, a preocupação dela, as questões que ela aborda, né? Será que meu filho é gay porque ele tem uma sensibilidade? Será que ele é médium, então? Então ele tem problema se ele for médium? Vai sofrer muito, não vai? Qual é o problema em ter uma mediunidade, em ser médium? Isso é o equívoco que a nossa irmã colocou, porque o médium não quer dizer que seja um sofredor, não. De jeito nenhum, eu não Muito pelo sofro. contrário. Eu sofri muito antes de aceitar que eu era médium. Aí sim eu sofria, porque eu tinha dúvidas, eu lutava com isso, eu achava um absurdo que eu não estava vendo espírito nenhum, nem ouvindo nada, eu estava com delírio, tudo uma questão de negacionista, né? Aí você sofre muito. No momento que isso se torna evidente na sua vida, viu, Carla? Não existe problema nenhum, é uma alegria. Eu sinto uma alegria enorme quando eu sinto a presença de um espírito perto de mim. Se é bom, então, a gente sente um êxtase quase de felicidade na convivência com um bom espírito, né? O espírito Exatamente. melhor do que a gente. E quando é um sofredor, que se aproxima também do médium em busca de auxílio, de ajuda, a gente também fica feliz de poder ajudar, poder encaminhar, poder fazer alguma coisa, não é, Iraci? Você, Com como médium, certeza. também pode Com dar esse certeza. depoimento que não é um transtorno na vida de Não, ninguém ser jeito médium. nenhum. Eu nasci numa família espírita, para mim foi sempre super natural, então não tinha problema. Mas, no caso, quando os pais não têm conhecimento e a família não é espírita, não tem contato nenhum, eles passam um sufoco, literalmente. Imagina, eu estou vendo um vulto ali, olha, tem um vulto ali. E a mãe vai falar, não, é sua imaginação. É difícil, porque se você está vendo, Você está vendo mesmo, né? na minha situação, eu achava que todo mundo via aquilo que eu via. Então, eu não achava que eu via, mas as pessoas não viam. Não, eu achava que todo mundo estava vendo aquilo mesmo. Então, era tranquilo. Mas, ela saber agora se preparar para conduzir esse filho, para mostrar para ele, né, a diferença das coisas, e mesmo que ele seja ou não gay, o que é que isso muda? Ele continua sendo um espírito independente, único. É verdade, minha irmã. Você tem que ficar muito feliz com seus filhos serem todos gente boa, todos eles produtivos, né? A gente tem que se preocupar, não porque o filho chora muito, e daí homem também chora, né? Com E certeza. se tem uma sensibilidade muito grande, infelizmente a gente vem de uma educação judaica cristã muito severa, muito rigorosa com relação a... Eu, pelo menos, fui educada assim também, homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, não pode misturar. A gente foi educada com muito preconceito na nossa geração. E muitas pessoas mantêm ainda esses preconceitos. Então, quando a criança manifesta uma sensibilidade maior, não necessariamente ela vai ser gay. Mas também, se for, é o que você falou, isso não é nenhum problema, porque a alma imortal não tem sexo.
Exatamente. né? A alma imortal não tem sexo. Então, toda essa dificuldade que nós enxergamos hoje em dia de ter casais diferenciados, como homem com homem, mulher com mulher, e agora tem tantas variantes de gênero, né? Uhum. Mas tudo isso é falta de informação, é falta de conhecimento. Exato. Eu estava lendo um livro, Sapiens, que não é um livro espírita, é de um pesquisador judeu, muito famoso até o livro, chama Sapiens. E uma coisa que ele informou no livro que eu não sabia, que o gênero Homo, a espécie Sapiens, é a nossa espécie. Então, é Homo sapiens, mas o gênero é Homo. Então, assim, esse homo pode ter várias espécies, não só homem, mas feminino, o feminino que não gosta de sexo, o masculino que não gosta. Tem vários gêneros aí, várias espécies, né? Sim, é. Dentro do gênero homo. É um negócio assim que falta na gente essa cultura de saber. Por Exatamente. exemplo, ele deu o exemplo, só para a gente entender melhor isso. O gênero felino. Dentro do gênero felino, tem várias espécies, como o tigre, o gato, a pantera. Tem todas essas espécies que elas não se misturam, mas são espécies do gênero felino. Então, o gênero Com Homo certeza. tem o sapiens, que pode ser homem, mulher, pode ter qualquer gênero que não é contrário à natureza, entendeu? Exato, não é algo estranho. É como Camille Flammarion, né, escreveu. Exatamente, com a evolução do ser humano, a evolução da espécie, a pessoa virá com os dois sexos. Pode até ser, E eu ela também nunca vai, tinha pensado e nisso. ela vai optar para utilizar aquele que ela quiser da forma que convém. E isso escreveu lá atrás. Século XIX. Né? Então, quer dizer, a gente começa a florear muito hoje, né? Colocando tantas situações como diferentes. Não é diferente. O problema é que você não é igual ao outro. Não é que o outro não é igual a você, que você não é igual ao outro. Então, aí é que está o problema. Então, a gente vê problema em tudo daí. É falta de conhecimento. Os espíritos são muito generosos quando ele diz que nós erramos por ignorância. E é verdade, ignorância no sentido de ignorar e não no Exato. sentido de ser bruto, porque às vezes a gente usa a palavra ignorância para dizer, nossa senhora, esse homem é muito ignorante, é assim, bruto, né? É rude, mas não é ignorante nesse sentido, é ignorante no sentido de ignorar. À medida que a gente Falta vai... de conhecimento. Né? A gente vai buscando conhecimento, a gente vai ampliando o pensamento. E o preconceito, Carla, é uma dessas ignorâncias nossas, né? Exato. É o preconceito, porque é um conceito pré. Antes de você saber o conceito, você imagina que esteja certo. Então, são as crenças erradas que a gente traz a respeito da vida. Não tem conhecimento e aí já julga pela sua própria ignorância, pela sua própria falta de conhecimento e titula o outro lá, que é errado, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquele outro. Então, é bem ainda rude de nós, seres humanos, que estamos aqui nessa escola da vida e que encontramos tantas diferenças, então, para a gente, o que não é igual a gente é o diferente, porque é errado, né? Está fora do nosso consenso, né? Vamos dizer assim. É muito bom a gente entender as diferenças individuais, né? E ela questiona, né, se
realmente crianças e animais podem ver espíritos. Será que isso pode ver? Quer dizer, ela já admite que há espíritos, então, É, né? Porque ela fala que a já é mãe uma boa dela, coisa. que a mãe dela é mística, né? E É, fala que o filho é médium porque ele está vendo esses vultos. Mas, por outro lado, é, essas visões que ele está tendo é para ter um despertar, né? Não é à toa. E a gente sabe que os animais vêm e as crianças vêm também, né? é verdade, porque os espíritos estão aí ao nosso redor, né? Uhum. E à medida que a criança vai se formando, formando a sua personalidade, compreendendo o mundo, ela pode muito bem interagir com os espíritos. Sim. A Ivone Pereira conta nos livros dela que ela tinha uma mediunidade tão ostensiva que os espíritos apareciam para ela em forma de abóbora, em forma de árvore. Então é muito interessante que ela conseguia interagir com esse mundo mágico da fantasia juntamente com a sua mediunidade, Exato, é. porque os espíritos brincavam com ela, né? Porque Uhum. aparecer em forma de abóbora, por exemplo, em forma de árvore, é para brincar. Ela brincava com a dimensão espiritual através da figura dos espíritos. Então, não é nada preocupante. Você fez bem, Carla, agora deixa eu falar um pouco com ela. Você Isso. fez bem quando falava com seu filho a sua imaginação, porque você não tinha como explicar para ele sobre essa dimensão espiritual. Mas agora, se você se informar, se educar com Uhum. relação a essa possibilidade, vai trazer muita alegria para você mesmo, que vai vencer os seus preconceitos, e, ao mesmo tempo, você vai curtir ainda mais a sensibilidade dos seus filhos, né? Com certeza, né? Ela passa a desbravar, conhecer o mundo até então, que está no escuro. E esse mundo escuro que o outro mais velho gostava tem um motivo de ser, né? É Tem mesmo, um né? motivo de ser. Então, eu acho muito importante trazer esse esclarecimento, né, para ela e o olhar também da filha que veio depois. Porque teve 3 homens, porque um não é igual aos outros 2, ele é diferente. Mas, na verdade, quem é diferente aí é a menina. Que É, ela é uma menina e os outros são 3 homens. é, Não é? claro. E aí ela não se preocupou, né? Com certeza a criança é, age de forma, entre aspas, considerada normal. Porque É. realmente o médium, desde novinho, ele tem um comportamento diferenciado. Uhum. A minha experiência me mostra isso, não só em mim mesma como médium, porque eu percebia coisas dentro da minha casa que nenhum dos meus irmãos percebia. É Então, isso assim, mesmo. o médium, ele é mais sensível, ele Uhum. fica mais atento a tudo que ocorre, né? Exatamente. E também com uma inteligência talvez um pouco mais apurada. Desde a minha época de infância, é, que, eu, que eu tinha esse potencial maior de inteligência, segundo os testes que me faziam. E Uhum. aquilo, eu formei na faculdade em matemática e física. Aquilo, ao mesmo tempo que me mostrava um universo muito maior da ciência, também endurecia mais meu coração com relação à minha própria sensibilidade. Olha que coisa Porque a interessante, gente né? começa a querer negar É, aquilo para ser igual ao que nada a ver, nada ao tem. mundo acadêmico, É. né? O mundo acadêmico, ele tem que duvidar de tudo mesmo, Ainda porque mais tudo que tem que ser comprovado, você né? fez matemática, É, e né? física. Fez Então, exatas, então. fiz exatas, então eu tinha que negar aquilo, aquela minha própria sensibilidade. É muito interessante a história de cada um.
Então, eu Exato. nasci em família espírita, meu pai era espírita, a minha mãe não era nada, ela não tinha religião nenhuma, mas ela seguiu as pegadas do meu pai, ela se tornou logo depois espírita. E, no entanto, eu negava. Toda a minha sensibilidade mediúnica eu negava porque eu achava que tinha delírio, que eu tinha sofria de outras coisas que não de espíritos, né? É porque eu queria ser diferente, Iraci. Agora a gente chega a essa conclusão, quer dizer, é bem tempo que eu cheguei, porque a minha irmã mais velha era muito espírita. Então ela tinha toda aquela convicção já bem elaborada. E eu tinha que ser diferente, né? Eu tinha que fazer o contraponto. Com certeza. Com certeza, então. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha esclarecido a nossa irmã, Carla Magalhães, né? Que ela possa acalmar seu coração. Ela é uma mãe brilhante, tem 3 filhos maravilhosos. Se um for médium, se for gay, nós não podemos aqui dar um diagnóstico porque nós não convivemos com E eles, mesmo né? porque não seria um diagnóstico, porque não há doença nenhuma. Nenhum fator aí é de doença, né? É, exato. É de uma vida muito boa, se Deus quiser. Então, Saudável. saudável. É isso aí. É, Leila, também mostra o lado dos animais reconhecerem Os espíritos. espíritos, né? Isso é importante. É muito importante. Os animais, nós passamos pela fieira dos animais, né? O que nos diferencia dos animais é só que o ser humano pode planejar o seu amanhã. Os animais não têm consciência do seu existir. O ser humano, ele sabe que ele existe. Penso, logo existo, como diz Isso aí. Descartes, né? Ele sabe que ele existe. E ele pode planejar o seu amanhã. E tudo mais, nós somos 97 ou 99,7% igual um chimpanzé. Nós somos, a nossa natureza animal ainda é muito forte, como diz Allan Kardec. Tem 2 naturezas no homem, a natureza animal e a natureza espiritual. A natureza animal, nós passamos por essa fieira. E tem o cérebro do animal, ele também pensa, também tem sentimento, é uma alma ali em evolução. Exatamente. Agora, ele só não sabe dizer que ele está vendo. Por enquanto. Por enquanto. Mas ele vê e muitas vezes se manifesta. Às vezes você vê quem já teve cachorro, eu já tive muito tempo, o cachorrinho, quando tem uma entidade espiritual qualquer, eles ficam latindo naquela direção. Eles ficam tentando até se comunicar. Exatamente, E é bom, né, a gente ter essa percepção, essa sensibilidade e poder olhar para o animalzinho e saber que ele não é estranho, não é diferente, não tem problema. Ele está dentro da ação do mundo dele, né? Claro. É isso e mesmo. É lindo, né? A fidelidade dos animais domésticos é a coisa mais linda. Agora, essa semana passada, uma amiga minha perdeu o cachorrinho dela, porque o cachorro tem no máximo 15 anos, né, de existência, 16. E ela perdeu um filho. Ela ficou assim desesperada, porque tal é o amor que é correspondido pelo animal, né? Então, o bichinho ama, tem inteligência, tem tudo. Ele só não pode planejar o seu amanhã ainda. É isso mesmo. Mas ele chegará um dia... Com certeza. Ao homo, né? Ao gênero animal. Leila, em uma palavra, uma emoção para a Carla trabalhar. A humildade, minha irmã. Essa humildade, porque a gente aprende muito com os filhos. Humildade em aceitar a decisão dos filhos.
porque é difícil, a gente quer muitas vezes decidir pelos filhos, né? É verdade, E não mas tem não como. pode. Leila, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa novamente. Uma alegria muito grande tê-la conosco. Obrigada, Iraci, é um prazer enorme, viu? Fica com Deus, vocês Muita todos. paz. Carla, depois desse bate-papo gostoso que tivemos aqui com a Leila Brandão, vamos ver o que a doutora Nízida Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o indivíduo controlador nem sempre atinge o objetivo. Por esse motivo, torna-se mais rígido, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. Dessa maneira, sofre, tortura-se pela própria rigidez que desenvolve. É normal que o indivíduo queira ter uma vida organizada e isso requer certa disciplina. Nem todos estão preparados ou interessados em disciplina. Apesar disso, é necessário assumir aí a responsabilidade desejável como um controle das teias em que vivemos. Então, é muito necessário a gente compreender a situação de que as crianças, de que os jovens também têm a sua particularidade, a sua individualidade e que deve ser respeitada em todos os momentos. Quando nós percebemos que não temos o controle sobre a vida, sobre as pessoas e sobre os nossos próprios filhos, porque nós os educamos e como nós os educamos, nós acreditamos que os filhos têm que ser aquilo o qual a gente preparou ele para ser. E quando nós nos deparamos que nós educamos, tratamos com amor, tratamos com carinho, fizemos um monte de coisas e que os filhos não são aquilo que a gente o preparou para ser, mas eles são a individualidade de espírito que são, fica difícil a gente aceitar. E isso porque nós somos extremamente controladores e não controlamos nada. Quando nós compreendemos que é necessário respeitar o limite, que é necessário respeitar, sim, a individualidade de cada ser, que ele é como é. Não é nem certo, nem errado, nem melhor e nem pior. É como é. E a gente aprende a amar daquela forma aquela pessoa e sem se culpar, porque nós achamos sempre que tem que existir um culpado de qualquer forma para todas as situações que fogem do controle das nossas mãos. E a vida não é assim. Nós não temos que ter culpados, que apontar o dedo para ninguém e nem que apontar os três para a gente falar, não, então a culpa, a responsabilidade é minha. Não. Cada um é como é. E que sejamos individualidades criativas, muito criativas. É isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999 e conte-nos qual é o seu conflito, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade. E quem sabe no próximo programa estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Então, fique ligado e acesse a nossa playlist lá no YouTube. Para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso.